Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte. Hoje para a gente falar desse clássico Choque Rei que encerrou a 13ª rodada, né? Da noite de segunda-feira. Palmeiras 2, São Paulo 1 ou São Paulo 1, Palmeiras 2, né? Jogo no Morumbi, o São Paulo mandante, uma vitória de virada do Palmeiras. Grande vitória, né? Mais uma vitória que o Palmeiras conquista, consolida em questão de minutos, assim como aconteceu no jogo contra o Atlético Goianiense. Uma questão de 7 minutos, o Palmeiras fez 4 gols. Nesse jogo do Morumbi foi um pouco mais tenso, mas uma questão de 5, 7 minutos o Palmeiras virou a partida no final do jogo. Né? Então vamos falar do jogo em si, cara. Assim, o início do jogo foi. Eu me surpreendi, cara. Eu me surpreendi demais com a equipe do São Paulo, porque pelo nível de atuação que a gente vinha vendo do São Paulo, eu não imaginava um nível de intensidade tão alto. Assim, o São Paulo começou muito intenso, né, com muita velocidade, sem deixar muito espaço para o Palmeiras. O Palmeiras começou a partida perdido, né? Parecia que a gente ia ver uma repetição do que a gente viu naquele primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre essas duas equipes, né? Jogo no Morumbi também, que o São Paulo saiu vencedor por 3-1. E aquela partida só deu São Paulo, né? O Palmeiras sequer contestou qualquer tipo de coisa. E parecia que ia ser um jogo parecido. E parecia que ia ser um jogo parecido, né? Parece até uma redundância. No início, até o primeiro tempo, se a gente pegar o primeiro. Não, o primeiro tempo não, que o Palmeiras contestou algumas coisas. Mas, pô, se a gente pegar primeiros 15, 20 minutos, só deu São Paulo. Né? O São Paulo foi para cima, criou oportunidades. O Everton tendo que fazer grandes defesas. E o gol acabou saindo num lance muito casual, né? Cruzamento na área, bola desviada pelo Gabriel Menino, se eu não me engano. Meio que sobra ali pro Patrick. E ele nem dá cabeçada, assim. A bola bate no braço dele e o Patrick aponta que foi no ombro, né? Cara, assim, eu não sei de fato, tá? Assim, a câmera lenta ela não é muito clara e pra mim a bola bateu no braço, tá? Assim, opinião pessoal, mas assim, é muito contestável de fato, né? Assim, não, é um lance que pra mim não dá pra contestar, não dá pra assim, a gente crucificar a arbitragem. Né? É um lance difícil, não existe uma câmera, um ângulo de visão muito claro. Tem um ângulo na câmera lenta que parece, assim, minha visão, pode ser um golpe de vista também, tá? Pode ser um puro golpe de vista. Quando bate no braço de fato, a bola muda ligeiramente a trajetória. E ali para mim caracterizou um gol legal. Mas é o que eu falei, pô, você tem que olhar 10 vezes para você ver, pô, tem um desvio ali, sabe? Então acho que dá para questionar, dá para contestar. Eu acho que dá para o Palmeiras olhar depois e contestar, publicar, postar na rede social, para que a arbitragem fique um pouco mais ligada nesse tipo de lance. Mas no calor do jogo, na velocidade, até para não parar muito a partida, não ficar muito tempo ali, pô, a gente olhou, ficamos na dúvida. Então vai a marcação de campo. Assim, esse eu acho que seria a solução de muitos problemas que a gente vê na arbitragem hoje, de que ao invés de ficar tentando diminuir a velocidade do lance, né? Pôr na câmera lenta, olhar 20 mil vezes. Cara, se não dá para chegar numa conclusão, deixa para marcação de campo, sabe? Eu acho que essas coisas. Vai ter gente que vai olhar, vai achar que foi, vai ter gente que vai falar que não foi. Então, assim, repito, para mim, foi bateu no braço do Patrick, né? E ele sai apontando assim meio que pro ombro, né? Não bateu no braço. E também acho justo, assim, ele que tá no lance, ele apontou para onde foi, né? Para já mostrar que, ó, não foi no braço e tudo certo, né? Acho que não, sim, existe uma leve pitada de polêmica, existe, mas eu não acho que é um lance pra gente crucificar a arbitragem, né? E o São Paulo tava bem na partida, o 1-0 foi muito merecido. O São Paulo, repito, me surpreendeu muito o início, né? Muito intenso, com muita velocidade, porque é o que eu falei, se a gente pegar as últimas partidas do São Paulo, não é comum o São Paulo ter esse nível de atuação. Não é comum. Com todo o respeito do mundo. Não estou falando que o time joga mal, que o time não está com vontade, não é nada disso. Assim, não é regular isso acontecer.
não é de muita regularidade. Pô, contra o Corinthians, o São Paulo fez um grande primeiro tempo também. Então, assim, talvez se a gente pegar o retrospecto clássico, isso fosse. Dá pra gente antecipar esse tipo de coisa, né? Porque se a gente pegar, ó, Campeonato Paulista, tirando o jogo da fase de grupos ainda, que o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi, aquele jogo em especial, o Palmeiras começou muito melhor a partida e depois tirou o pé e só se defendeu. O primeiro jogo da final, o São Paulo foi muito bem, né? Jogou muita bola. O jogo contra o Corinthians venceu o primeiro tempo, né? Tomou um empate no segundo. O Rogério Ceni fez três mudanças, 3 substituições. O torcedor ficou maluco, né? Com as substituições do Rogério. E nessa partida também começou muito bem. O primeiro tempo foi muito bom do São Paulo, mas foi diferente já. O Palmeiras começou meio apático, meio desnorteado, e depois que toma o gol foi para cima, né? São Paulo, obviamente, ainda com muito perigo, criando muitas oportunidades, né? Com muitas oportunidades não, mas assustando muito o Palmeiras e o torcedor palmeirense, né? Mas não houve uma chance muito clara, se eu não me engano, acho que dá metade pro final do primeiro tempo. Acho que o São Paulo assustou nos contra-ataques, mas não houve uma chance contundente. Quem teve chances de fato, né, bastante contundentes foi o Palmeiras, né? Então o Palmeiras foi para cima e aí ficou um jogo muito franco, né? Um ia para cima, o outro ia para cima. O primeiro tempo foi muito bom. O primeiro tempo foi cara, muito legal de ver. É aquilo que eu falo, é o que a gente se esperava, que eu falei, por exemplo, do jogo do Bragantino do Santos, né? Do Santos e Bragantino. Foi um jogo bem corrido, bem agitado, né? Muitos gols. Era o que se esperava, por exemplo, do jogo entre o Palmeiras e o Galo, né? Um jogo bastante movimentado, com bastante correria, os adversários tentando se agredir, né? E esse jogo foi muito bom, assim, o primeiro tempo foi muito bom, São Paulo foi melhor, eu acho que mereceu o gol no primeiro tempo. Agora no segundo tempo, o São Paulo foi vítima do que vem sofrendo, pelo menos pegar, não sei quando que o São Paulo conseguiu fazer 90 minutos de absoluto controle. Talvez o jogo o único jogo, talvez, e me corrijam se eu estiver errado, o único jogo que o São Paulo foi dominante, intenso, os 90 minutos, foi aquele primeiro jogo da final contra o Palmeiras, contra esse próprio Palmeiras. Que o São Paulo fez 90 minutos impecáveis, tirando o gol do Rafael Veiga ali de falta, né? Que o Jandrei, pelo amor de Deus, aceitou aquele gol ali. Mas o São Paulo jogou os 90 minutos de uma forma superior, de uma forma bastante intensa. E depois daquela partida, acho que não houve uma repetição disso, né? É um São Paulo que às vezes oscilou bastante, né? No Campeonato Paulista, tinha 15, 20 minutos, os 15, 20 minutos de fama, né? Que o São Paulo jogava muito bem. No Campeonato Brasileiro melhorou muito, né? Repito, falei aqui, várias partidas em que o São Paulo foi muito bem no primeiro tempo e cai de produção no segundo tempo, e tomando empate, né? Essa sequência de empates recentes foi mais ou menos isso. E nessa partida foi a mesma coisa. O São Paulo perdeu intensidade e aí o torcedor fica maluco, né? Com as mudanças do Rogério Ceni, mas não tem o que fazer, cara. Assim, ele tá vendo que o time tá morrendo em campo. Ele tá vendo que o time tá caindo de rendimento. Ele tem que fazer alguma coisa para tentar manter o nível de intensidade, o nível de enfrentamento. Assim, eu acho que, concordo, assim, o técnico tem que ser criticado? Eu acho que sim. Assim, não adianta ser só jogador, tudo bem. É um conjunto. Se o time vai mal, é um conjunto. Mas é aquilo que eu falo, eu sempre falo aqui. Assim, tem que questionar, tem que criticar o Rogério Ceni? Eu acho que tem. Mas ele não faz as mudanças no jogo pelo mal do São Paulo, né? Porque assim, o Barolo é um cara que eu acompanho, eu gosto de ouvir o Barolo, né? E é um daqueles setoristas, fãs malucos, né? E por isso que eu acho até engraçado. Não querendo tirar sarro do Barolo de forma alguma, me perdoe, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu concordo com muitas coisas que ele fala, inclusive assim, São Paulo não tem poder de bastidor, né? Eu concordo com muitas coisas que ele fala. Agora, assim, ele fala, o Rogério Ceni insiste em alguns jogadores. Cara, assim, primeiro que é o que ele tem. E é o que ele cansa de falar em coletiva, assim. É o que a gente tem, cara. Não tem muito o que fazer. Ele vê uma coisa em treino. Se o atleta não rende no jogo,
eu acho que aí é uma questão de ter o bom senso, né? Pô, não tá dando. Assim, no treino o cara entrega muito, chegar no jogo o cara não entrega. Então tá na hora de começar a tentar outras opções. O problema é que o Rogério não tem, cara. É esse que é o ponto. Ele não tem. Então assim, parece que quando, assim, pô, vale a crítica, vale, mas assim, tem peça pra repor? Não tem, cara. Esse que é o problema, entendeu? E eu acho, pô, vale a crítica? Eu acho que vale. Não adianta só, não tem passar a mão. Não, não é isso. Mas não tem peça pra repor. E o Rogério Ceni faz as mudanças para quê? Para tentar manter o nível de intensidade, o nível de enfrentamento contra o Palmeiras, que é um absurdo, cara. Se o Palmeiras é um monstro fisicamente, o Abel Ferreira cansa de reclamar do calendário, mas o Palmeiras fisicamente, se você olhar para o Brasil inteiro, é o único time que está voando fisicamente, né? É algo, se a gente traçar um paralelo com o ano passado, é o Galo, por exemplo. O Galo, fisicamente, o ano passado estava voando. Ele estava sobrando, ele estava muito acima de todo mundo. Era algo absurdo, né? E o Palmeiras esse ano é algo absurdo. O Palmeiras, fisicamente, ele está sobrando pro resto do campeonato. Pro resto do Brasil, né? Pro resto do Brasil, assim, é de um nível, realmente, o trabalho que o Palmeiras está fazendo assim, é um primor, tá? É um primor. É algo que... É de se tirar o chapéu, assim como foi o Flamengo de 19, né? O Galo de 2021, o Palmeiras de 2022, é esse time que vem fazendo essa gestão. E o Rogério Ceni, ele olhando o jogo, pô, eu preciso manter o nível, senão a gente vai perder. Ele faz as mudanças. Agora, se não dá certo, poxa, né? Porque parece, né? Pegando o caso do Barolo, por exemplo, parece que o Rogério Ceni tá fazendo sacanagem. Não tá, cara, ele tá tentando, mas não tem peça, esse que é o problema. Vale a crítica? Eu acho que vale. Pô, você insiste nesses jogadores, por que não tentar algo diferente? Eu posso tentar algo diferente, mas me dá algo diferente então, pra eu tentar, né? É uma loucura, assim, difícil, assim. O Palmeiras é uma máquina, assim, o jogo... Algumas pessoas, acompanhei também alguns programas esportivos. O jogo estava na mão do São Paulo. O jogo nunca esteve na mão do São Paulo. O jogo nunca esteve na mão do São Paulo. Primeiro tempo, é o que eu falei, o Palmeiras contestou, já criou oportunidades. No segundo tempo, continuou criando oportunidades, forçando o Jandrei a fazer uma grande defesa. Teve uma bola do Arboleda, acho que foi no primeiro tempo essa da Arboleda. O Jandrei já estava vendido, o Arboleda salvou o São Paulo do empate. E o jogo, o gol saiu, o Palmeiras tentou com os seus atacantes, não conseguiu. E sobrou para os dois zagueiros do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Murilo, né? Gustavo Gomes empata e o Murilo consegue a virada, 2 lances de bola parada, dois lances de falha, obviamente, da defesa do São Paulo, que vinha muito bem, né? E curiosamente, falei, o Gomes, ele até o gol não, até ele sair da lateral direita, ele vinha fazendo uma partida muito ruim, né? O Palmeiras tentou colocar o Gomes na lateral direita, como foi na partida anterior, e não foi o mesmo sucesso. O Gomes estava muito mal na partida, e aí depois, né, acho que entrou o Mike, se eu não me engano, aí ele consegue fazer o seu papel de origem e indo para a área. É um cara muito perigoso na bola parada, né? Ele só precisa disso, né? Precisa daquela bola. Foi lá e fez, o Murilo pelo chão fez o segundo lance, muita gente na área, né? E a bola acabou passando. Então, cara, falei e vou repetir, o São Paulo nunca teve o jogo na mão. Nunca teve o jogo na mão. Era a questão assim, o Palmeiras poderia fazer, assim como o São Paulo no primeiro tempo, também poderia ter feito o gol para definir. Mas o Palmeiras também, a todo momento, ameaçando, especialmente no segundo tempo, com oportunidades de empatar e até vencer o jogo, como de fato aconteceu. Então, cara, assim, foi uma partida que ficou claro que o São Paulo, ele pode ser muito competitivo, ele pode, mas é um time que no segundo tempo inexiste, cara. Assim, o São Paulo no segundo tempo é outro time, né? E aí eu acho que cabe a crítica ao Rogério Ceni. Do quê? Será que não vale ver 2 esquemas táticos diferentes, né? Será que não vale ser retranqueiro no segundo? Se bem que no segundo tempo, quando o Palmeiras vira, o São Paulo estava mais retranqueiro. E o Rogério Ceni falou isso na coletiva, né? De que, poxa,
o São Paulo estava bem defensivamente, né? E na hora que a gente baixa as linhas, se eu não me engano, foi isso que ele falou. Na hora que a gente baixa as linhas é a hora que o Palmeiras consegue encontrar os gols, né? Então não sei, talvez a equipe achou que o jogo já estava ganho, né? Talvez faltou um pouco de respeito à bola, eu não sei. Perdão, galera. Eu não sei o que aconteceu, né? Só os caras para explicar, só o Rogério conversando com os caras para entender. Mas é aquilo que ele falou, assim, na hora que a gente decide que, pô, vamos segurar o resultado, o Palmeiras foi lá e 2 gols. E aí, pô, por que o time permitiu esse tipo de coisa? Né? Achou que tava ganho? Complicado, né? Ainda mais, especialmente contra esse time do Palmeiras, que tá querendo o Campeonato Brasileiro. O Abel já falou, cara, assim, não é só o Campeonato Brasileiro que ele quer. Ele quer brigar por tudo. Ele falou assim, até onde que a gente vai, até onde que a gente vai aguentar, eu não sei. Mas até lá a gente vai continuar disputando tudo. E o Palmeiras está fazendo isso. Então, assim, não dá para você distrair contra esse Palmeiras. Né? É um time que tem atacantes artilheiros, é um time que tem meias artilheiros e é um time que tem zagueiros artilheiros. Pô, então, cara, o Palmeiras não tem só uma peça, né? É difícil marcar o Palmeiras por causa disso, sim. Você olha o Galo, pô, vamos marcar o Hulk, né? Que é o cara o gol. O Flamengo, vamos marcar o Gabigol. E marcar o Arrascaeta na longa distância, né? Agora o Palmeiras, você vai olhar, pô todo mundo faz gol, cara. É impressionante. Gustavo Gomes, Murilo fez também. Rafael Veiga é o artilheiro da Libertadores, junto com o Rony também. Dudu, se deixar, faz. Né? Então, cara, assim, o Palmeiras tem o Zé Rafael também, cara do desafogo. Talvez o Zé Rafael tenha feito muita falta nesse jogo, porque ele é o cara do desafogo, né? Do desespero, porque se de repente tá suspenso, né? De repente, se tivesse o Zé Rafael para fazer o gol do desafogo, o cenário da partida para o São Paulo poderia ter sido muito mais pessimista, né? Então, segundo tempo, o São Paulo fazendo cera, Jandrei fazendo um pouco de cera, tentou fazer o que pôde, tentou queimar um pouco de tempo. A verdade é que o Palmeiras em nenhum momento se entregou, cara. Assim, o Palmeiras em nenhum momento ele aceitou a derrota. Esse que foi a parada, entendeu? Assim, o São Paulo não é um primor se defendendo. O Palmeiras, a bola não estava entrando. Mas a equipe nunca, cara, em nenhum momento o Palmeiras se rendeu, cara. Em nenhum momento a equipe falou, não, pô, não vai rolar, né? Essa partida tá complicada. E mesmo empatando, o Palmeiras não se contentou com o empate. Porque o empate seria bom também pro Palmeiras. Pô, vamos empatar, a gente faz um ponto, segue líder isolado, segue aí, vira a página para jogar a Copa do Brasil contra esse próprio São Paulo no Morumbi. Não, um time que não se contentou, foi para cima e na bola parada é um time que é o que eu falo, com a bola rolando faz gol com atacante, com meia, com zagueiro, com a bola rolando, na bola parada, cara, não tem como. Esse Palmeiras é uma máquina, né? É um grande time, é impressionante o momento que vive o Palmeiras. E o São Paulo foi só mais uma vítima desse Palmeiras, né? Desse bicho papão que é o Palmeiras dessa temporada. É impressionante. Impressiona demais, cara. Assim, o Palmeiras fisicamente é uma equipe que tá sobrando. Assim. Ele sobra muito em relação a qualquer outra equipe. Sobra muito fisicamente. Essa partida, em outras partidas já ficou claro. Nessa partida ficou claro. E agora é uma grande encruzilhada, né? Assim, não falei do... Sim, só falei do lance do gol do São Paulo, não falei de um lance de pênalti em cima do Jandrei em cima do Rony, né? Pra mim foi pênalti também, tá? Então, assim, o gol pra mim não valeu e esse pênalti que o Palmeiras reclamou, pra mim foi pênalti, tá? E a central do apito falaram também, foi pênalti. O Rony chega primeiro na bola, o Jandrei chega com o corpo, né? Ele protege a bola com o corpo. Só que assim, o Rony encostou primeiro na bola, né? O Jandrei nem encosta na bola. Ele chega, parece que o Jandrei bate primeiro na bola, mas é um lance muito rápido, né? E na minha opinião, eu falei, na câmera que eu vi, na velocidade, câmera lenta que eu vi, o Rony dá o toque na bola primeiro com o bico da chuteira e o Jandrei, por ter tentado proteger a bola com o corpo, ele acerta o Rony. E pra mim, pênalti. Então você vê que assim, a arbitragem pode ter comprometido? Pode, mas você vê que
nessa rodada, os deuses do futebol quiseram que a justiça fosse feita dentro de campo, né? Eu traço um paralelo, e aí, obviamente, que dadas as devidas proporções, tá? Porque esse jogo foi um escândalo, né? Internacional e Botafogo, que o Botafogo é prejudicado, joga praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos, né? E o Botafogo consegue encontrar a virada, né? Dentro de campo. E nesse jogo também, pô, se a gente olhar assim, óbvio que foi dadas as devidas proporções, porque eu não acho que foram lances escandalosos, tá? Acho que vale, assim, o que a arbitragem marcou, acho que vale, mas minha opinião, pelo que eu vi, né, não foi gol do Patrick e houve esse pênalti. Então, pô, o Palmeiras já vinha sendo injustiçado por 2 lances. E os deuses do futebol quiseram que as coisas se acertassem dentro de campo e o Palmeiras acabou virando a partida. A única partida em que não aconteceu justiça, entre aspas, dentro de campo foi a do Corinthians contra o Goiás, né? Nessa partida aí, um escândalo de pênalti também que foi marcado a favor do Corinthians. Não foi marcado um pênalti pro Goiás, que para mim também foi um escândalo essa não marcação. E aí o Corinthians saiu vencedor. Tirando essa partida, acho que as outras, a do Botafogo. E é o que eu falei, dadas as devidas proporções, porque essa do São Paulo e do Palmeiras eu não achei que foi assim, marcações escandalosas. Eu acho que não foi gol e eu acho que foi pênalti. Agora, assim, também, se não marcar, eu acho, pô, Palmeiras acabou saindo vencedor também, então tá tudo certo, né? Agora, bela partida, assim, pra gente medir o que vai ser a Copa do Brasil, cara, porque se a gente pegar, por exemplo, o Flamengo e o Galo vão se enfrentar também, nessa rodada de Copa do Brasil, assim como o São Paulo e o Palmeiras vão se enfrentar. Então, o Galo venceu o seu jogo e o Palmeiras venceu esse jogo contra o São Paulo, né? Claro que o momento é diferente. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo e Galo, eram 2 equipes que vinham vivendo situação complicada, né? Uma certa crise, e o Galo se recuperou e jogou a pressão para o Flamengo. Nesse caso, o Palmeiras vivendo um momento mágico, o Rogério parcialmente pressionado pelo torcedor, perde e agora se vê numa encruzilhada, né? Que o próprio Rogério falou em coletiva. Sim, agora como é que vai ser esse jogo da quinta-feira? Não sei, cara. Assim, vou ter que conversar com a direção e ver o que eles querem. Quer que eu ponha força máxima? Eu vou pôr força máxima. Mas aí pode comprometer a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pelo que o Rogério falou, é possível que o São Paulo entre com um time alternativo, tá? Contra o Palmeiras. E se entrar com um time alternativo contra o Palmeiras, a eliminação da Copa do Brasil já vai ser na quinta-feira, cara. Pode acontecer, porque assim, pro Rogério Ceni, o objetivo é o Campeonato Brasileiro. Ele já falou isso, né? Ele deixou isso muito claro. A conquista da vaga da Libertadores direto, né? Esse é o objetivo da temporada para ele, né? E não é Copa do Brasil, não é Copa Sul-Americana. Então ele falou, jogou para a diretoria, né? Jogou para a gestão vamos conversar com os caras, o que eles querem. Porque se colocar força máxima de novo, que foi o que a gente viu o primeiro tempo desse jogo, o São Paulo não vai ter, o Rogério não vai conseguir pôr os mesmos caras, né, para jogar o jogo seguinte do Campeonato Brasileiro. Não vai ter condição de recuperar e pode até jogar, mas não vai jogar no seu 100%, né? O jogo vai ser, deixa eu só puxar aqui, jogo contra o Juventude, né? É um bom adversário, assim, que o Juventude é o lanterna, o treinador acabou de sair, né? O Eduardo Batista foi demitido, então vai ter uma mudança. Normalmente quando troca de comando técnico pode ter uma mudança para melhor ou o time pode ficar estagnado, né? Como ficar na mesma, estagnado não, ficar na mesma, né? Como é o caso do Flamengo, por exemplo, tá na mesma, né? Mudou o treinador, segue na mesma. O Juventude pode ser que sim, mas também sai o treinador, pode ser que dê uma renovada no ânimo da galera. Então pode ser um jogo, para mim, inicialmente, a gente olhando, é um jogo bom pro Rogério, de repente, foca no campeonato, na Copa do Brasil, repete a força máxima de novo, e contra o Juventude dá para poupar um pouco, né? Mas não é o que ele quer, isso não é o objetivo dele. Então vai ter que ter esse debate, essa discussão com a diretoria e entender, assim, o que o discurso do Rogério deixa enigmático e deixa no ar é que o São Paulo realmente pode abrir mão dessa Copa do Brasil, tá?
pode abrir mão. O Palmeiras não vai abrir mão de nada. O Abel Ferreira já falou disso. A gente não vai priorizar um campeonato ou outro. A gente vai para ganhar tudo. E a classificação do Palmeiras pode se definir nessa próxima rodada, né? Então, cara, mais um clássico. Eu tinha falado aqui, pô, clássico. Óbvio que o Palmeiras, pelo momento, ele era muito mais favorito que o São Paulo, né? Mas se a gente pegasse os confrontos recentes, pô, o São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras, né? E agora acho que igualou, né? Assim, na era Abel Ferreira, o São Paulo tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras agora, né? Com essa vitória eles empataram. Então o São Paulo tem sido um adversário indigesto pro Palmeiras. E jogando no Morumbi, realmente, sim, muito complicado, né? O São Paulo sempre indo melhor, né? Então, eu falo assim, pelo momento o Palmeiras era favorito. Mas jogando clássico no Morumbi, o São Paulo para mim era favorito. E começou melhor, né? Parecia que ia ser mais um jogo semelhante ao que foi o primeiro jogo da final do Paulista. Que o São Paulo ia dominar o Palmeiras, ia dominar as ações, o Palmeiras um pouco apático, né? Alguns jogadores não rendendo, falei o caso do Gustavo Gomes, não rendeu na lateral direita, mas alguns outros jogadores foram muito bem. O Gabriel Menino, por exemplo, jogou no lugar do Zé Rafael e foi muito bem. Então você vê que alguns não tiveram o mesmo aproveitamento e outros tiveram um aproveitamento bom. É óbvio que assim, jogando no Morumbi, é curioso, o Palmeiras não costuma jogar da mesma forma que enfrentou, por exemplo, o Atlético Goianiense, né? Mas você vê que é um time que pode não estar num bom dia, mas nunca desiste, cara. Nunca desiste. Isso aconteceu na final do Campeonato Paulista com o gol do Rafael Veiga e aconteceu nesse jogo agora, né? O desafogo foram 2 zagueiros. Então, assim, bom jogo. Clássico, esse clássico entre o São Paulo e o Palmeiras tem sido um clássico bastante interessante. Eu falei, o São Paulo, ele é um adversário que ele complica muito pro Palmeiras. Ele complica demais o Palmeiras. E eu acho que na quinta-feira, no jogo da Copa do Brasil, vai ser mais um jogo complicado. A menos que o Rogério Ceni de fato ele coloque um time alternativo, focando, o Juventude é um jogo que a gente vai ganhar, a gente precisa desses 3 pontos, então o foco é lá, né? Ou não, ou ele pode decidir, vamos repetir a escalação aqui, tentar fazer o que dá, né? Segurar o Palmeiras, empatar pelo menos, né? A priori empatar e buscar uma classificação heróica na casa deles, ou não. Ou ele vai, simplesmente esquece, o meu objetivo é o Brasileirão mesmo, vou pôr um time reserva aqui, se bem que o time reserva foi muito bem jogando a Sul-Americana. Pode ser uma alternativa boa, não sei. Se é que eu falo assim, se vale pro torcedor são paulino se animar por alguma coisa, o que eu acho muito difícil, é olhar que, se o Rogério eventualmente optar por um time alternativo, isso deu certo na Copa Sul-Americana. É claro que o nível dos adversários não é do nível do Palmeiras, né? Mas é clássico, assim, clássico, assim. Eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, até por agora ter vencido esse jogo. O favoritismo do Palmeiras aumenta, joga a pressão para cima do São Paulo, a confiança dos jogadores do Palmeiras aumenta, né? Eles ficam mais confortáveis de ir lá encarar a torcida tricolor, encarar o estádio do Morumbi. Então acho que o time do Palmeiras fica mais tranquilo, né, para essa próxima partida e joga a pressão para o lado do São Paulo. Agora é clássico, assim, clássico, é sempre complicado e eu acho que agora sim, né? Antes dessa partida eu via que o São Paulo era mais favorito, pelo retrospecto recente. Agora acho que o Palmeiras é muito favorito, muito favorito. Por essa grande vitória, tipo, é aquela vitória desconcertante, né? É aquela vitória que dá uma desmoralizada, cai a moral do time do São Paulo. E é diferente do Campeonato Paulista, que o Palmeiras venceu o São Paulo na fase de grupos, venceu com o São Paulo pressionando, né? O Palmeiras segurou o empate ali na Bacia das Almas. Depois teve um tempo para o São Paulo se recuperar moralmente até a final do campeonato. Dessa vez não. Foi uma virada épica do Palmeiras, isso desmoralizou totalmente o time do São Paulo, foi uma questão aí de 5, 7 minutos no final do jogo. E depois disso, 3 dias de descanso apenas para você voltar a encarar o Palmeiras. Então isso, não dá tempo de você se recuperar, né,
psicologicamente não dá tempo de você se recuperar. Fica com a moral um pouco baixa, né? Então, nessa partida eu vejo o Palmeiras agora mais favorito. Mas, repito, é o fator clássico, né? Se tem uma equipe que pode acabar surpreendendo o Palmeiras, para mim, essa equipe do São Paulo, que recentemente, e essa partida não foi diferente, complicou muito, vem complicando muito para o Palmeiras, e nessa partida complicou também. Mas agora o Palmeiras chega com muita moral, né? Esse que é o ponto. O Palmeiras chega com muita moral, já chega entendendo que não dá para pôr o Gustavo Gomes na lateral direita, já chega entendendo que de repente o Danilo pode não fazer uma outra grande partida, pode deixar muito espaço no meio-campo, então tem que entrar de uma forma diferente, tem que se pilhar de uma forma diferente, tem que se motivar de uma forma diferente. Então, assim, foram vários aprendizados eu acho que sim, o Palmeiras teve aprendizados muito mais valiosos do que o São Paulo, porque o São Paulo está numa encruzilhada, né? Foco Brasileirão ou a Copa do Brasil? Vamos focar a Copa do Brasil. Mas o time vai jogar intenso os primeiros 90 minutos, cara. Primeiros 45 minutos, foi mal. Primeiros 45 minutos. Segundo tempo, o time vai cair de produção, né? O retrospecto recente do São Paulo diz isso, e essa partida disse muito sobre isso. Então, assim, vai dar um leque de opções táticas pro Abel Ferreira. Falou, pô, segundo tempo dá pra gente tentar isso, dá pra tentar aquilo, né? O Abel Ferreira não estava no comando técnico do Palmeiras, e nem sei se estará na quinta-feira. É o João Martins, se eu não me engano, né? O auxiliar, o Abel deu positivo para Covid. Então, mesmo se não tiver, você vê que mesmo o João Martins, ele faz mudanças semelhantes ao que faz o Abel Ferreira, né? Então, a estratégia pode ser a mesma. Ou não. Pode começar com um time mais pesado, né? Mais defensivo. E aí se soltar mais no segundo tempo, porque o time do São Paulo vai cansar, se manter em intensidade. Pode ser isso. Então, assim, eu acho que o Palmeiras coletou informações muito mais valiosas do que o São Paulo, porque o São Paulo está numa encruzilhada. E o que o São Paulo pode ver do Palmeiras assim, cometeu alguns erros que certamente o Palmeiras não vai cometer no jogo da quinta-feira. Cometeu alguns erros nesse jogo, alguns erros táticos, o time iniciou um pouco sonolento, coisa que não vai acontecer na quinta-feira. O time não vai repetir os mesmos erros. Porque é pouco tempo, assim, aconteceu agora. Se tivesse 2 semanas de intervalo, talvez, a gente pode surpreender os caras de novo, iniciando muito intenso. Dessa vez não, cara. Né? Dessa vez não, vai ser algo diferente. Então, o Palmeiras coletou muito mais informações. O São Paulo, obviamente, o Rogério Ceni também pegou as suas informações. Mas é o que eu falei, o Abel não vai repetir os mesmos erros. E ele sabe que a equipe do São Paulo, né, no segundo tempo, vai ficar fragilizada. O aspecto físico vai pesar muito. Né? Então, cara, assim, foi um bom jogo. Foi um belo jogo. Mostrou que o Palmeiras realmente está sobrando. E abriu 3 pontos para o Corinthians mais uma vez. O Palmeiras tem 28 pontos. Se a gente pegar o Atlético Mineiro, por exemplo, tem 21. O Palmeiras tem 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. E se a gente olhar... Perdão, galera. Se a gente olhar pro Flamengo, o Palmeiras tem 28 pontos, o Flamengo tem 15. Olha que loucura. O Palmeiras tem 13 pontos de vantagem pro Flamengo. E isso que assim, por que eu tô falando deles? Foi mal, galera. Falando demais aqui. Por que eu tô falando deles? Porque no início do campeonato é quem a gente colocava no pote dos favoritos. É o Palmeiras, o Galo e o Flamengo. Neste momento, 7 pontos de vantagem pro Galo e 13 pontos de vantagem pro Flamengo. Assim, que é uma diferença muito grande. Muito grande. Oh, meu Deus. Dependendo do assim, se o Palmeiras manter a sua regularidade, o campeonato pro Flamengo já era. Brigar por título, tá? Tem gente que já descarta. Fala, o Flamengo já tá fora da briga pelo título, porque o Palmeiras não vai cair do nada. Não vai ter pausa. Por exemplo, a esperança, por exemplo, que foi o que aconteceu naquela temporada do Felipão, se eu não me engano. O Palmeiras do Felipão tava muito bem. Tava avassalador. Aí teve a pausa da Copa América, né? E quando voltou da Copa América, o time voltou uma tiriça. Tava tudo errado, né? E aí culminou com a queda do Felipão.
Esse ano a Copa do Mundo é no final. Não vai ter a Copa, assim, porque os outros podiam ter, os rivais podiam ter esperança. Pô, vai parar para o Palmeiras estar imbatível. Vai ter que parar a pausa da Copa do Mundo e na volta me aguarde, né? Não vai ter essa pausa, velho. O Palmeiras está embalado e não vai ter pausa, não vai ter parada. O time vai seguir embalado até a Copa do Mundo. Então, por isso que eu digo, tem gente que faz essa leitura e eu concordo em partes. Agora, sim, o que eu acho que não dá para descartar ainda, porque o Campeonato Brasileiro é muito maluco, né, mano? Ele é muito maluco, porque, pô, o Palmeiras começa a funilar a Copa do Brasil e a Libertadores. É óbvio assim, que o Palmeiras vai despender esforços para as Copas, para o mata-mata. Pô, imagina, o Palmeiras vai avançando, vai avançando. Pô, chegar numa semifinal de Copa do Brasil e da Libertadores, aí, pô, agora, né? Agora a gente vai ter que focar, né? Infelizmente, agora a gente vai ter que olhar com essas competições, infelizmente, entre aspas, né? Muito felizmente. Agora a gente vai ter que olhar para essas competições com um pouco mais de atenção, né? Despender um pouco mais de esforço e colocar uma equipe alternativa no brasileiro. Isso é natural de acontecer. Isso é normal de acontecer. Pelo menos no Brasil, né? Eu acho que o Palmeiras tinha que, obviamente, primeiro objetivo é a Libertadores, e não só o Palmeiras, mas qualquer outra equipe. O brasileiro é a segunda prioridade e a Copa do Brasil é a terceira. Agora sim, a galera olha para a Copa do Brasil, premiação, tudo mais. Então despende um esforço maior, né? E eu acho que em virtude do que acontecer, o Palmeiras avançar nas Copas, pode deixar um pouco o Campeonato Brasileiro, né? Sim, times alternativos e em virtude do que aconteceu, o Flamengo pode se aproveitar dessa situação, né? Se de repente é óbvio que assim, o momento, se a gente olhar o momento, né? Agora não há perspectiva nenhuma, porque o Flamengo está muito mal e o Palmeiras está muito bem. Mas, por exemplo, o Flamengo está muito mal, pode ser eliminado pelo Galo. É uma competição a menos para o Flamengo. Então você imagina, o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil. É uma competição a menos. É um tempo a mais que o time vai ter para se preparar, que o Dorival vai ter para treinar, que a equipe vai ter para se recuperar. Né? Por isso que eu digo assim, tá difícil pro Flamengo? Tá difícil, mas pelo elenco que tem e pelo que pode acontecer no campeonato, eu peço desculpas ao torcedor rubro-negro, mas imagina que o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Tem ainda mais tempo, né? Pensando em campeonato brasileiro, o Flamengo vai ter uma vantagem ainda maior em relação ao Palmeiras, né? Se o Palmeiras seguir em todas as competições. Por isso que eu falo assim, tá difícil, o momento é ruim, é péssimo, mas eu ainda não descarto. Porque o segundo turno a gente sabe, né? Pô, uma loucura. E repito, em virtude do que acontecer com esses favoritos nas outras frentes, pode ser que o Palmeiras comece a priorizar as Copas, né? Pode ser. Pode ser, eu acho que não mais, né? Eu acho que o Abel Ferreira, obviamente, a Libertadores é o objetivo principal. O Abel Ferreira acho que vai querer voltar para o Mundial. Ele ficou muito sentido pelo que aconteceu no jogo contra o Chelsea. Ele vai tentar voltar para a final de qualquer jeito, mas o Campeonato Brasileiro para ele é uma questão de honra, né? Dessa vez o campeonato está se apresentando para o Palmeiras, né? Porque os principais rivais não estão bem. O Corinthians, que está muito bem em pontuação, mas não em atuação, eu não acho que vai durar isso, né? Eu acho que é o que eu falei ontem. Eu acho que vai ter um tempo. O jeito, pela forma como o Corinthians atua, esse Corinthians de resultado tem um prazo de validade, né? Peço desculpas ao torcedor e com todo o respeito do mundo. Mas você olha assim, pô, se eventualmente entra numa má fase e todo mundo vai entrar, o Corinthians não tem recurso. Assim, o Corinthians não apresenta algo que possa falar, pô, tá numa má fase e o time vai jogar, pelo menos joga bem, né? E vai conseguir alguns empates ali numa fase ruim e depois volta a vencer. Não é isso. Você olha pelo futebol que o Corinthians apresenta, você fala, pô, quando entrar numa má fase, vai ser difícil sair, cara. Porque, assim, não é promissor o futebol do Corinthians, né? Por isso que eu digo, assim, pode seguir desse jeito até o final? Pode seguir. Se seguir desse jeito, vai ser o principal rival do Palmeiras. Agora, falei e vou repetir. Não é comum, né, você seguir com uma regularidade até o final. Toda equipe tem uma queda em algum momento, né? Obviamente que depois que você embala,
para pegar o Flamengo de 19, o próprio Galo de 2021, depois que embala, vai embora, né? Vai embora. E pode ser que o Palmeiras pegue o embalo. Esse que é o problema dos rivais, né? O Palmeiras pode pegar o embalo. Daqui para frente, já são 4 vitórias consecutivas. Pode se pegar um embalo de vez, cara, aí não segura mais. Não segura mais. E, e tá desse jeito, aparentemente tá desse jeito. Mas eu acho que assim, cara, assim, os adversários têm que buscar e tem que tentar. Agora que o Palmeiras vive um momento sensacional, é impressionante. É impressionante, cara. A gente tem que aplaudir porque é algo que. E engraçado que tem sido comum isso, né, no futebol brasileiro. Engraçado que tem sido comum. Flamengo de 2019, já falei aqui, o Galo de 21, Palmeiras agora de 2022. Tem sido comum isso, né? Equipes avassaladoras, né? Com grandes campanhas. É óbvio que o Palmeiras ainda não ganhou nada, assim, em termos de títulos grandes, né? Ainda não ganhou nada, já ganhou título esse ano. Mas em títulos grandes ainda não ganhou nada. Mas é curioso, né? É curioso ver que isso tem se repetido no campeonato, no futebol brasileiro, pelo menos nos últimos anos isso vem acontecendo, né? É muito bacana isso. Eu acho que isso é bom pro nosso futebol, cara. É bom pro nosso futebol. O Palmeiras mostra um modelo de gestão que é promissor, cara. E que se as pessoas olharem com isso com atenção e quiserem elevar o nível, a nível profissional, obviamente, pode dar resultados muito, muito bons, né? Muito bons. Então, cara, momento mágico, espetacular. Tem que aproveitar, tem que nadar tem que surfar nessa onda mesmo. O torcedor tem que curtir muito essa vibe, porque, cara, o momento é fantástico e o Palmeiras faz por merecer. Faz por merecer. O time poderia simplesmente ter se entregado, né? Pô, essa partida é aquela tiriça, né? É aquela típica partida que a gente vai tentar e não vai ganhar. Então que se exploda, né? Não, os caras encararam a partida e falaram, pô, a gente não virou contra o Atlético Goianiense 7 minutos, 5 minutos? Em 3 minutos foi a virada, na verdade, né? 3 minutos não viramos contra o Atlético Goianiense. Cara, contra o São Paulo, se der espaço em 3 minutos, a gente faz a mesma coisa. Vamos seguir. Depois que sai o primeiro gol, cara, aí os caras acreditam mais ainda, né? Então, é uma grande equipe, né? É a equipe a ser batida no momento. Falei e vou repetir. Líder isolado da competição. E agora joga a pressão para os rivais que vem atrás, né? Agora, papel de vocês, né? Ganhar é a responsabilidade de vocês. E a próxima rodada o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar porque o Corinthians enfrenta o Santos, né? Na Neoquímica Arena, mas enfrenta o Santos e o Palmeiras vai pegar o Avaí. Vai visitar o Avaí. O Palmeiras, o Avaí que tá ali no meio da tabela, em termos de nível de futebol, não se equipara ao Palmeiras. Só que joga na sua casa, só que o Palmeiras é o visitante indigesto, né, da temporada. O Palmeiras é melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, pode ser mais uma rodada para o Palmeiras abrir ainda mais, cara. Então você vê que o negócio, por isso que eu falei, o campeonato está se apresentando para o Palmeiras, né? E não vai ter pausa, hein? Não vai ter pausa de Copa do Mundo. Então, para quem tá sonhando com isso, tá pleiteando isso, tem que começar a se mover, mexer os pauzinhos, porque mais umas 3, 4 vitórias do Palmeiras, se conseguir, 3, 4 vitórias, abre uma vantagem de pontuação que vai desmoralizar o resto do campeonato. Foi o que aconteceu com o Corinthians de 2017. O Corinthians fez um primeiro turno absurdo, abriu tanto ponto que, pô, meio que desmoralizou o resto da galera, né? Pô, não dá mais, cara. Não dá mais. Vão jogar e vão tentar ficar na Libertadores agora é o objetivo, né? E se a galera tivesse focado de fato, talvez o principal deles, o Palmeiras, talvez tivesse conseguido chegar. Talvez sim, para competir. Mas eu acho que a galera abriu mão. Pô, não dá mais, cara. Não dá mais. Os caras estão fazendo absurdo. Os caras estão voando. Não tem como. Aí, pô, segundo turno, negócio, gestão de elenco, tudo mais, acaba caindo um pouco o nível e houve oportunidade. O próprio Palmeiras chegou muito perto disso, né? Então por isso que eu digo assim, não dá para descartar, mas é que o momento do Palmeiras é realmente um absurdo. Eu falei, e pegar mais umas, se conseguir, obviamente, mais umas 3, 4 vitórias consecutivas,
Aí eu acho que dá uma desmoralizada no resto da galera e o Palmeiras tem tudo para seguir. É cedo ainda, é cedo, mas eu acho que se conseguir 3, 4 vitórias consecutivas agora, já dá um balde de água fria no resto da galera. E o Palmeiras vai abrir uma margem absurda. E aí a galera já não sai, já perde o ânimo, né? De correr atrás. Fala, pô, agora a vaga é a Libertadores, a vaga é pra Libertadores, porque o campeão já era, né? E é isso que acontece muitas vezes, pô. Os times vão abrindo tanto. Se bem que o Flamengo não deu chance pra ninguém e o Galo também não deu chance pra ninguém. Mas o time vai abrindo tanto que os adversários se veem pressionados cada vez mais. E nessa pressão os caras acabam vacilando. Falam, pô, não dá mais, cara. Não dá mais. O que os caras estão fazendo é absurdo. Então, grande partida, né? Bela partida para encerrar a rodada e uma prévia aí do que vai ser a Copa do Brasil, né? Agora a gente vai ter no meio de semana rodada de Copa do Brasil, jogos muito interessantes, né? Deixa eu só puxar aqui. Quarta-feira, né? Clássico Atlético Goianiense e Goiás. Bahia e Atlético Paranaense, jogo bom, hein? Fortaleza e Ceará, hein? Acreditem se quiser. Pô, eu não consegui fazer a prévia, né? Depois do sorteio eu queria ter falado. Mas, pô, olha os jogos, cara. Que uma barbaridade, né? Olha os jogos, meu. Atlético Goianiense e Goiás. Fortaleza e Ceará. Corinthians e Santos. Atlético Mineiro e Flamengo. E aí na quinta-feira, Fluminense e Cruzeiro. Né? O Cruzeiro tá na Série B, mas tá jogando muito na Série B, viu? Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Que loucura, né? Pô, esse sorteio da Copa do Brasil foi animal, cara. Foi animal, assim. É óbvio que para alguns torcedores, torcedor São Paulo, pô, podia ter pego o Bahia, de repente, com todo respeito ao Bahia, né? O torcedor tricolor paulista olhando. Dá pra ter pego o Bahia, pô. Foi cair logo o Palmeiras, né? E o torcedor, o Corinthians e o Santos também, cara. O próprio torcedor palmeirense, cara, precisava pegar o São Paulo agora, cara. Podia pegar outra equipe, precisava ser agora, né? O Corinthians e o Santos também, pô, precisava pegar o Santos agora, precisava pegar o Corinthians agora, cara. Não dá pra deixar passar mais uma rodada, pelo menos. Jogo quente, cara. Não tem jogo fácil, não tem vida fácil. A gente vai acompanhar esses jogos. E a gente vai comentando dia a dia o que foi. A expectativa é imensa, cara. Pô, Atlético Goianiense e Goiás. Vou repetir. Fortaleza e Ceará. Só clássico, só clássico. Né? Bahia e Atlético Paranaense talvez seja o único que não seja um clássico, né? Bahia na Série B. Pleiteando a volta para a Série A. O Atlético Paranaense voando, né? Eu acho que o Atlético é muito favorito nesse jogo. Mas, né? Copa do Brasil. É a perspectiva do Bahia juntar uma grana, né? Então aquele jogo traiçoeiro. Corinthians e Santos. Atlético Mineiro e Flamengo. Pô, cara, que loucura, mano. Que loucura, mano. Fluminense e Cruzeiro, pra mim, esse também vai ser jogão, cara. Que doideira, né, mano? São Paulo e Palmeiras, mano. Pô, só jogo bom, cara. Só jogo bom. Não deu tanta moral pra Bahia e Atlético Paranaense. Pô, vai ser jogo bom pra caraca também. É que eu falo que pelo momento das equipes, né? O Atlético Paranaense está no topo do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Um time que, pra mim, tá muito à frente do Bahia. Mas como é aquele jogo de mata-mata, que pô, vale muito pro Bahia, questão de grana, ajudar aí nessa Série B, abriu a janela de... Pô, é uma grana que pode ajudar, né? Passa do Atlético Paranaense, pô, faz o Pix, porque a janela do meio de ano tá aí, cara. Pode ser decisiva pra gente contratar uma galera firmeza e pra voltar pra Série A, né? Porque a questão do Grupo City ali tá embolado ainda, né? Bahia, Grupo City. Então, jogo traiçoeiro, jogo bom também. Só jogo bom, cara. Só jogo bom. Mas os clássicos é impressionante, né? Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Corinthians e Santos. Esse aqui é um clássico regional, não estadual, né? Atlético Mineiro e Flamengo. E a gente vai ter o São Paulo e o Palmeiras. Cara, coisa boa, coisa boa. Só coisa fina. A gente espera que sejam jogos de qualidade. E é isso, vou finalizar por hoje. Já engasguei aqui, já tossi, tô falando demais, me estendendo muito. Encerrar por hoje, valeu demais, ótima semana para todo mundo, um forte abraço e até a Copa do Brasil. Tchau.